Olá, gente, tudo bem? Vamos aqui para o nosso terceiro episódio do Manual Áudio do Biólogo, né? Aqui a gente tenta ensinar um pouco de bioacústica, de análise de sinais e de toda essa parte de gravação e análise de sinais num computador para biólogos que não têm isso no currículo e, apesar disso, muitos deles trabalham com a área da biologia que chama de bioacústica. A bioacústica, ela é, por definição, uma ciência que depende muito da tecnologia, tá? Você tem, por exemplo, no início de tudo, né, a tecnologia que se tinha era uma partitura. Era como se conseguia representar um som. Você não tinha gravador, você tinha uma partitura. Esse trabalho aqui, então, do Hercules Florence, tá? Ele usou a tecnologia que ele tinha na época, uma partitura, para escrever o canto de um bem-te-vi. Parece brincadeira, mas isso foi feito em 1831, aqui no Brasil. Tá? E aí eu acho impressionante, me arrepia quando você sobrepõe isso, por exemplo, com um sonograma. Ele conseguiu, de fato, representar um canto usando a partitura, usando o ouvido e o conhecimento de música dele. Muito interessante, né? Na Segunda Guerra Mundial a gente tem outros avanços, então. Esses aqui são os exemplos de alguns refletores parabólicos que eram utilizados para ouvir aviões bombardeiros da Alemanha. Também na Segunda Guerra você tem, então, a feitura, a construção de os primeiros gravadores portáteis, né? Que veja que não é tão portátil assim, né? A gente passa, então, em algum momento mais à frente da Segunda Guerra, para de gravadores que nem esses da esquerda, tá? Que é um trambolho, um gravador de mesa, tá? Para esses gravadores portáteis que estão aqui à direita, então, um TCM, um Nagra-E, para quem usou já vai reconhecer, né? Que já é um grande avanço, né? Esses gravadores já de transistor, né? Já gravadores bem menores. A gente tem ainda, na Segunda Guerra, o Nagra para fazer espionagem. Hoje você tem uma facilidade, né? Tem um monte de gravador digital com alta qualidade, são leves, consegue fazer essa transformação muito boa, que vai fazer o digital a partir de um sinal analógico, né? Vou falar mais, gente, então hoje dos microfones, tá? E esse é basicamente seu sistema de gravação, um microfone acoplado a um gravador. A gente tem então dois tipos de microfones que são bastante usados, tá? Você tem os microfones dinâmicos. Os microfones dinâmicos, eles são dinâmicos porque tem um dínamo, uma bobina, tá? Eu não vou ficar muito nesses detalhes de como funcionam, porque o importante são as características desses microfones, tá? A primeira característica que a gente tem é a resposta de frequência, gente. Os microfones não gravam iguais, tá? Vão ter microfones que vão ter respostas de frequência mais lineares, como esses microfones da esquerda, tá? Esse é um microfone shotgun em cima, um ME66, tá? O de baixo, um microfone para medida, ele é feito para ser flat, mesmo assim você vê que ele tem alguma distorção ali ao redor de 5, 6 kHz, né? Enfim. E você tem microfones à direita que são feitos para realçar algumas frequências, tá? Esse microfone, por exemplo, de cima, um Beta 58, vai realçar ali então as frequências de 3 enfim, 10 kHz ali, né? Um pouco mais talvez. Ele é feito para gravar voz, gente. E ele vai ter esse realce aí. Essa, então, é uma característica fundamental do microfone, mas não é a única. A gente pode tentar entender o quão direcional é o microfone. À esquerda tem um ME66, então você vê que ele é um microfone extremamente direcional, esse gráfico de polaridade, né? Então, no gráfico da esquerda para frente seria a eficiência máxima do microfone, conforme você se afasta deste eixo, ele começa a gravar menos. Se for para a direita ali, você vê que para as frequências agudas ele é extremamente direcional, não tanto para as frequências médias e graves. À direita a gente vê um Beta 58, é um microfone cardioide, você vê que tem um coração ali, né? Então ele pega bem para frente, para trás não pega tanto. Não é tão bom. Cada microfone serve então para você gravar um tipo de som diferente, tá? E da mesma forma, isso serve para os animais, tá? Para cada animal, você necessariamente vai usar um microfone diferente, ou você pode escolher qual microfone você está usando, dependendo da situação que você está com aquele animal, tá? Mas antes de tudo, a gente tem que definir o que é um sinal, o que é um ruído, né? É fácil pensar que um trator é ruído. O difícil é eu pensar qual espécie que é meu sinal. Eu posso estar, por exemplo, tentando gravar a arara, e aí você tem uma coruja cantando junto, a coruja passa a ser ruído, tá? Eu posso estar, ao contrário, então, gravando a coruja
e a arara passa a ser ruído, tá? Um trator, né, ele sempre vai ser ruído. De forma geral, uma gravação tem que estar sempre preocupada em aumentar a relação sinal-ruído. Eu quero mais sinal na minha gravação, quero menos ruído na minha gravação. Tá? A gente tem então o advento então, dos refletores parabólicos, tá? Que são esse trambolho aqui. Ele vai, na realidade, então, ele pega uma grande área de som e joga isso para um foco. Tá? E esse som então vai refletir nessa superfície parabólica para o foco. Um bicho que está, por exemplo, longe, se ele está longe do eixo, né, ele vai refletir para um lugar que não é o foco, não é onde está o microfone, então esse sinal não é captado. Então você consegue aumentar bastante a relação sinal-ruído da sua gravação, tá? Consegue então botar muito arara e pouco ruído nessa gravação. Você vai ter então, de forma geral, uma abertura angular que esse espelho parabólico funciona. E dependendo de onde está o foco desse microfone, o padrão polar desse microfone passa a ser importante. Tá? Por exemplo, o microfone cardioide ele é muito interessante em parábolas em que esse foco é muito grande, né? Está muito longe então da sua superfície. Né? Ele vai gravar só o que tem para frente e aí o que tem para trás ele vai pegar bem pouco, então você aumenta ao máximo aqui a relação sinal-ruído. Tá? Ele vai gravar bem onde tem parábola e vai gravar mal onde não tem parábola. Se a parábola começa a ficar muito curtinha para dentro, assim, esse microfone passa a não funcionar tão bem. Esse foco vai ser um foco mais para dentro da parábola e aí você vê que vai perder muita reflexão da parábola. Né? Nesse caso, é melhor que você use então um microfone omnidirecional. Só que ele vai captar bem também o som direto de outros bichos, né? E aí você vai ter então alguns problemas em função disso. É um microfone, uma parábola que funciona super bem, mas funciona um pouco pior em teoria do que uma parábola com esse foco externo com um microfone cardioide. Tá? Qual que é a vantagem então disso? Como o microfone fica bem perto do fundo da parábola, ele é mais fácil de carregar, gente. É um foco fora da parábola, é uma parábola desajeitada, tá? Ela vai ser sempre um sistema mais difícil. Vamos comparar aqui então os microfones que a gente tem, tá? A gente tem então um microfone cardioide e um omni acoplado a uma parábola, tá? Esse microfone cardioide na parábola é completamente desajeitado. Esse microfone vai ficar longe da sua mão, então tem um momento angular grande, pesa, é desajeitado, tá? Enfim, quais são as vantagens? A qualidade desse sinal é máxima, tá? Você não vai ter qualidade melhor, pelo menos em termos de construção, do que essa parábola aqui. Então, por ter essa grande qualidade, ela independe da qualidade do gravador, tá? O gravador pode ser um gravador ruim, mas você, como usa uma parábola com um sistema bom, ele joga um sinal muito bom para o gravador e compensa o gravador. Você vai estar sempre operando com esse gravador em volume baixo e acaba que o gravador não faz tanta diferença. Tá? O mesmo serve para a parábola Omni, tá? Só que ela é muito mais fácil de carregar, tá? A qualidade ainda é muito boa. Tá? E aí a gente pode ter, por exemplo, esses microfones, só o microfone, né? Esse hipercardioide ou shotgun, onde você tem ele extremamente focado para frente, mas como ele não traz mais sinal para dentro do gravador, você tem que trabalhar com esse gravador sempre com um volume alto, então depende muito do gravador qualidade, mas a qualidade dele costuma ser boa. Tá? E muita gente trabalha só com gravador, com esses gravadores, com os microfonezinhos do gravador, e enfim, é muito fácil de carregar, você faz registros, mas fazer bons registros depende da sorte, do bicho estar cantando muito perto de você, sem muito ruído perto, enfim. E normalmente a qualidade disso é ruim. Tá? Então a gente falou da captação bastante, gente, mas uma coisa que a gente nunca se toca é que a gente precisa entender melhor como é que a gente quer reproduzir isso. Tá? A gente não adianta nada, por exemplo, fazendo um paralelo com fotografia, eu tenho uma baita de uma lente, uma baita de uma máquina fotográfica, se eu vou ver isso numa tela VGA no meu computador, por exemplo. A qualidade não está refletida na tela. Né? Nesse sentido, vale a pena então a gente investir num sistema de reprodução bom. E aí, dependendo de como a gente quer escutar esse som, a gente pode pensar então em fazer gravações em estéreo. Né? Se eu quero escutar um canto de um bicho em estéreo, eu posso gravar ele em estéreo, com a noção de que para cada um desses microfones o som vai ser ligeiramente diferente. Quando eu reproduzir isso no meu ouvido, vai fazer uma baita de uma diferença e eu vou conseguir posicionar, espacializar melhor esse som. Tá? Isso vai funcionar especialmente bem em monitores, né? Enfim, nessas caixinhas de som flat que a gente usa.
tá? Bom, então foi esse o episódio de hoje. É difícil fazer um vídeo curto com equipamento porque o funcionamento é extremamente complexo, né? Enfim, eu vou fazer um outro episódio ainda sobre como usar esse equipamento em campo, tá? Tô pensando em fazer ainda 2 episódios, eu acho, para a série, acho que fecha de bom tamanho. Um episódio sobre a gravação em campo, tá? Como é que se faz essa gravação em campo, como é que se usa esse equipamento da melhor forma em campo para gravar os diversos bichos, né? E como é que você faz então uma edição de áudio pensando em análise? Quais são então os shortfalls, quais são as dificuldades, as armadilhas que tem para você não cair nessas armadilhas na análise, uma análise um pouco mais formal de som. Beleza?